Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo à plataforma do YouTube. E quem não é inscrito ainda, se inscreva. Quem curtiu, compartilhe, dê like no vídeo, né? E vamos adiante. A situação do mundo. A ONU anuncia, o diretor-geral para a Segurança Alimentar da ONU anuncia que ainda esse ano virá uma fome de proporções bíblicas, que levará 260 milhões de seres humanos à situação de fome no mundo. E que, no auge, ainda em 2020, poderá matar até 300 mil seres humanos por dia de fome, tá? Vítimas do sistema capitalista fracassado, né? Fortalecido pela crise do coronavírus. No mundo capitalista, onde 50 bilionários possuem, aliás, 200 bilionários possuem 50% de toda a riqueza mundial. No mundo onde a crise do coronavírus afetou os países capitalistas muito mais do que os países socialistas e comunistas. Vamos dar um exemplo que é assustador. O Vietnã. O Vietnã é um país comunista de 95 milhões de habitantes e tem 0 casos de mortes. Vietnã. A Venezuela, malvadona, não é? Que todos condenam na América do Sul, principalmente os governos de direita, né? A Venezuela malvadona, que protege o seu patrimônio, né? O seu petróleo, e por isso é alvo de tanta acusação falsa, tem 10 casos de mortos, né, por coronavírus. Cuba, né, um país extremamente pobre, vítima do bloqueio internacional dos Estados Unidos, que dura há quase 60 anos, tem um número de 74 mortos. A China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tem um número de menos de 4 mil mortos. Enquanto os presidentes que fizeram pouco caso, ou o primeiro-ministro que fizeram pouco caso do coronavírus, como Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, a Inglaterra já está com mais de 22 mil mortos. Né? O Brasil, que é subnotificado, que inclusive a Imperial College, a USP, o Instituto Butantan, a Fiocruz, né, dizem que pela subnotificação o país pode ter 10 vezes mais o número de infectados do que é anunciado hoje, mais de 145 mil, né, e mais de 10.700 mortos. E o Brasil começou a pandemia a semana passada, no domingo passado, tinha apenas 5 mil mortos. Enquanto isso, o presidente fica passeando de jet ski, se divertindo e pouco preocupado porque não tem empatia pela vida humana, não é? É o chamado psicopata, a pessoa que não tem empatia, que não tem respeito, que não tem nenhum vínculo de afetividade com outro cidadão, com outro ser humano. Os Estados Unidos, mais de 70 mil casos. Né? Nos Estados Unidos o caso é atípico ainda porque muitas famílias não reclamam os corpos para não receberem as contas do hospital, né? Porque o sistema lá é um sistema privado de saúde, porque saúde lá não é um direito humano, é um direito financeiro. Né? O que leva a crer que o neoliberalismo entrará em colapso junto com o coronavírus, que mostrou como o regime neoliberal é tão frágil, tão concentrador de renda e tão exterminador de gente pobre nas periferias dos países capitalistas neoliberais. Tá? O que vai sobrar para nós brasileiros? Né? Para nós brasileiros, com o presidente serviçal dos Estados Unidos, vai sobrar a expoliação dos Estados Unidos para não perder vantagem em relação à China, que está próxima de chegar à superpotência mundial. Né? O Brasil está com uma crise tão séria que revistas como a Lancet, né, que é uma revista medicinal de conhecimento mundial, que é publicada desde 1834, anuncia que a maior causa dos efeitos do coronavírus no Brasil, que vai matar milhares de pessoas, é o presidente da República, que é o principal entrave para o declínio da curva no Brasil. Né? Jornais como o Washington Post, como o The New York Times, The Guardian, né, Le Figaro, entre outros jornais no mundo, né, chamam o Brasil, através de seu presidente, como um país
de um líder pária internacional, ou seja, desprezado pelo mundo inteiro. E todo mundo já percebeu isso, por quê? Porque nenhum chefe de Estado importante da Europa, da Ásia ou da África veio visitar o Brasil, ou o presidente foi convidado a ser recebido em um país importante do mundo, né? Inclusive, nem Donald Trump veio na posse do presidente brasileiro, né? Inclusive, anunciando que o Brasil também poderá sofrer sanções de voos para os Estados Unidos. O próprio governador de Miami já disse que estuda a possibilidade de não deixar pousar aviões brasileiros em território de Miami devido à pandemia de coronavírus e o desprezo que o presidente dá pelos casos que acontecem no Brasil, pedindo a abertura do mercado no sinal de valorização ao CNPJ e não ao CPF, que é o cadastro da pessoa humana. Países como a Argentina, o Paraguai, né, ameaçam fechar fronteiras com o Brasil. Por quê? Porque o Paraguai, os contaminados que houveram lá vieram de contaminação do Brasil. O Paraguai ameaça fechar fronteira, um país pequeno de 8 milhões de habitantes, e a Argentina também, que tem 168 mortos. Qual era a única coisa que o Brasil deveria ter feito para evitar essa proliferação de pandemia, que levou já a 4.500 mortos dentro de casa? Um lockdown, um fechamento total de apenas 20 dias, a curva já se reduziria. Mas essa doença do gado bolsomínio, juntamente com um presidente que não preza a vida humana, não é? Só fala em economia, e é tão evidente isso que em 2 anos que está exercendo o cargo, 1 ano e 5 meses, nos 2 dias 1º de maio em que estava como presidente, nunca homenageou a classe trabalhadora, se reuniu com empresários. Por quê? Despreza o pobre brasileiro, não é? Com 5 mil casos, ele mesmo disse, eu sou Messias, mas eu não curo. Né? Com 1.000 casos, ele falou, e daí? Eu não sou coveiro. Com 10 mil casos, falou em churrasco e depois foi andar de jet ski, enquanto o presidente do Supremo Tribunal Federal decretava luta oficial de 3 dias, o presidente da Câmara também e o presidente do Senado também. E o presidente brasileiro, com maior desprezo, tendo ido, inclusive, pressionar Dias Toffoli, que é o presidente do STF, para que tire, né, a determinação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que cada governo, cada prefeito tem autoridade para decretar lockdown ou decretar restrições à caminhada de pessoas nas ruas. Por quê? Porque senão a curva do contágio não diminui. O The Imperial College, a universidade inglesa, uma das mais famosas do mundo, já chegou a dizer que o Brasil só vai diminuir a curva de contaminação do coronavírus devido a essa bagunça imposta pelo presidente da República somente a partir do dia 29 de dezembro, né? Enquanto outros países irão até setembro, né? Principalmente os países capitalistas que deram prioridade ao capital e não à vida, né? Como fez a China, como fez o Vietnã, como fez Cuba, como fez Venezuela, como fez a Argentina, né? E outros países, como fez inclusive a própria Rússia, como fez países capitalistas também, como a Coreia do Sul, né? Que testou mais de 25 milhões de coreanos, né? Como fez os Estados Unidos agora, muito tarde, mas está fazendo, porque está vendo que a coisa está ficando feia, mas já testou mais de 25 milhões de norte-americanos, e o Brasil, em termos de teste de coronavírus, o 149º lugar em 193 países em número de testagem. Apenas 0,63% a cada 1 milhão de habitantes do Brasil testa, né? E aí morre um monte de gente com síndrome respiratória aguda, que na verdade é o Covid-19, não é? E não se notifica, não se coloca na estatística, mas muitas universidades mundiais e brasileiras já afirmam que o Brasil tem mais de 1 milhão de contaminados pelo vírus, não é? E que vai morrer muita gente ainda devido a essa sabotagem ao confinamento, não é? Levando inclusive governadores e prefeitos a decretarem lockdown, que é o fechamento total, né? A proibição de sair na rua, como fizeram países que já declinaram a sua curva, né? Não deixando a pessoa somente sair para comprar alimentos, não é?
e mais nada, porque senão a tendência é se espalhar e o pior, não é? A Imperial College também fez uma revisão afirmando que o Brasil ia ter 1.600.000.000 de contaminados, né, e ter mais de 200 mil mortos. E refez a curva para cima, por quê? Porque a cada um brasileiro contaminado, ele contamina 2,8, não é? E as subnotificações não levam à preocupação à população, que a cada dia relaxa no seu confinamento, né, e se expõe ao vírus que tem fatalidade hoje no Brasil de 7,8%, muito maior, por exemplo, né, como países como a Alemanha, como a França, como a Itália, como a Inglaterra, como até os próprios Estados Unidos. Ok, pessoal? Essa é a minha participação, né? E o que mais deixa a gente comovido com tudo isso é o anúncio da ONU da fome e proporções bíblicas, vítima do sistema falido que é o capitalismo, né, principalmente neoliberal, que o próprio FMI já lançou um relatório dizendo onde o neoliberalismo se entra como política de governo, ele só ajuda a concentrar renda e aumentar a concentração de miséria entre a população mais pobre e mais carente, ok? E o Brasil hoje vive num sistema neoliberal de extrema direita, ok, pessoal? Essa é a minha participação e até a próxima.